Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje no canal é: o governo Lula vai taxar os super ricos? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir, o Pix está aparecendo aqui com o QR Code na tela do vídeo. Note, está circulando muito hoje nas redes sociais, né? Mas é um tema que já vem circulando, que o governo Lula finalmente está taxando os super ricos. O governo Lula está promovendo justiça tributária. E agora os super ricos vão pagar imposto. Isso é verdade? Isso é mentira? Como é que é isso? Que o governo Lula é o primeiro a taxar os super ricos. Primeiro, um dado histórico que é importante. Lucros e dividendos já foram tributados no Brasil. Na época do governo Itamar Franco, inclusive o Ciro Gomes era ministro da Fazenda. O governo FHC fez uma contra-reforma tributária para acabar com o tributo sobre lucros e dividendos, inclusive para reduzir também o imposto de renda para quem ganha mais dinheiro. Até hoje, essa reforma tributária, essa contra-reforma tributária do FHC nunca foi derrubada. Nunca, sabe? Foi derrubada o governo Lula 1, governo Lula 2, governo Dilma 1, governo Dilma 2, governo Temer, governo Bolsonaro e governo Lula 3 também. Então essa é a primeira coisa. Sim, o Brasil já tributou os bilionários, lucros e dividendos. Isso foi derrubado pelo governo FHC e foi mantido por todos os presidentes até hoje. Primeiro ponto. O segundo ponto é que, veja, não é um imposto sobre lucros e dividendos, nem é um imposto para aumentar a alíquota, né? Nem é, aliás, uma mudança na alíquota do imposto sobre heranças, nem é um novo imposto sobre transações financeiras milionárias ou bilionárias no geral. O que vai ser votado é um projeto de lei, um PL, estabelece uma tributação maior sobre aplicações financeiras em fundos exclusivos e offshores. Hoje já existe um imposto sobre fundos exclusivos e offshore, mas só na hora do saque. Então você não paga o imposto pelo dinheiro. Então vamos imaginar que eu sou um bilionário. Aí eu tenho 100 milhões num fundo exclusivo. Aí eu deixo lá por 10 anos. Nesses 10 anos eu não pago imposto. Eu só vou pagar imposto no momento que eu vou fazer o saque disso, perfeito? O que o governo Lula está propondo é uma tributação que pega não só o saque, mas também o tempo que o dinheiro vai passar lá rendendo. Então, para além da tributação no saque. Aí você pensa assim, Jones, isso é bom. Vamos lá, com calma. Primeiro, gente, não dá para chamar isso de justiça tributária. Quem está fazendo isso está sendo desonesto, porque é uma tributação que incide apenas sobre alguns tipos específicos de aplicação financeira. Então você pode, por exemplo, sair da aplicação em fundos exclusivos e offshore e ir para outra. Então, assim, isso não vai mudar estruturalmente a base tributária no Brasil, não vai fazer com que deixe-se de tributar principalmente o consumo da classe trabalhadora e da classe média, não vai fazer com que o percentual dos rendimentos dos capitalistas aumente de maneira significativa na arrecadação do Estado burguês no Brasil. Então, do ponto de vista da composição do orçamento brasileiro, do ponto de vista da desigualdade de classes na hora de quem é tributado, nada vai mudar estruturalmente. Assim como é falso dizer que isso vai aumentar o investimento em saúde, educação, em cultura e lazer e por aí vai. Por que é falso? Primeiro que essa tributação tem um valor arrecadatório muito baixo, não é nada que vai ser significativo no conjunto do orçamento. Segundo que hoje, no Brasil, está valendo o novo teto de gastos, que significa que não importa quanto se cresça a arrecadação, há limites objetivos para o crescimento do investimento público em saúde, educação, cultura, lazer, meio ambiente, esportes, infraestrutura, política para negros, política para mulheres, política para LGBT, política para povos indígenas, porque necessariamente o gasto público só pode crescer até no máximo 70% do arrecadado no ano anterior. Então,
vamos com calma, porque enquanto valer o novo teto de gastos, toda a conversa de que vamos arrecadar mais, vamos tributar mais, vamos aumentar uma alíquota, vamos criar um novo imposto, isso vai ter mais dinheiro para a saúde, para a educação, para a cultura e lazer. Enquanto valer o novo teto de gastos, isso é conversa. Só que aí, gente, a coisa é muito pior do que só isso. Isso por si só já é grave. E aqui prestem atenção na malícia. Eu acabei de dizer para vocês que isso não é justiça tributária, porque isso é uma tributação sobre um tipo de aplicação da burguesia e basta migrar para outras. Não foi? Veja o que o governo Lula está fazendo. Hoje, se você quiser retirar a sua aplicação de um fundo exclusivo ou de uma aplicação offshore, você paga 15% de imposto. O governo Lula está dando a possibilidade de só pagar 6%. Então, hoje, se você aproveitar esse projeto de lei que está para ser votado hoje, você pode retirar seus milhões ou bilhões de um fundo offshore e de um fundo exclusivo só pagando 6% de imposto. Ou seja, menos da metade do que você deveria pagar valendo a legislação atual, que é 15%. Então, isso por um lado. Então, cuidado. Há, sim, um desconto para a burguesia, para os ricos, para os bilionários que quiserem hoje. Olha assim, eita, pô, vai ter um imposto novo, ó, sobre os fundos exclusivos e offshores. Então, eu já vou migrar meu dinheiro. Beleza, pega aqui o desconto, só vai pagar agora 6% de imposto. Então, isso por um lado. O segundo lado é que essa MP para taxar fundos exclusivos não é novidade. O governo Temer, gente, tentou isso. O governo Temer, Jones, bota aí, Maxwell, na tela, por favor. Bota aí na tela, por favor. O governo Temer fez isso por MP. Só que uma medida provisória só tem validade de 120 dias. E ela pode ser renovada e tal, mas tem limites e precisa apresentar um projeto de lei para tornar definitivo. O governo Temer aprovou isso. E por que o governo Temer aprovou isso? O governo Temer é de esquerda? O governo Temer está preocupado com justiça tributária? Temer guerreiro do povo brasileiro? Não, gente. É porque o Michel Temer criou um programa chamado PPI, não da Petrobras, Programa de Parceria de Investimento. E o Temer queria que o dinheiro da burguesia que estava em fundos exclusivos fosse destinado para fazer parcerias parceria público-privada, investindo no processo de privatização de portos, de aeroportos, de estradas, de equipamentos públicos na área da infraestrutura. Então, o que é que se faz? Você aumenta o imposto num tipo de aplicação financeira visando não arrecadar mais, visando basicamente destinar esse dinheiro, desviar esse dinheiro, direcionar esse dinheiro para outro tipo de aplicação. Temer queria que esse dinheiro, via tributação, fosse... Agora, eu tributei fundos exclusivos. Isso vai fazer com que as pessoas que têm esse dinheiro, ao invés de colocar no fundo exclusivo, possam, por exemplo, migrar para o programa PPI do Michel Temer, o Programa de Parceria de Investimento, para vir dinheiro privado para fazer PPP, Parceria Público-Privada. O governo Lula está fazendo a mesma coisa. Veja, gente, vou botar aqui na tela para vocês lerem a declaração de um importante burguês, um gestor de fundos de investimento. Essa matéria saiu na mídia burguesa, no Valor. Bota aí na tela, Maxwell, e deixa para a galera ler, em que ele fala que é importante migrar desses fundos exclusivos de offshore para as debêntures incentivadas. Já a gente vai explicar o que é isso. Então, veja só. O governo Lula manteve o PPI, o Programa de Parceria de Investimentos do governo Michel Temer. Não foi o Congresso. O governo Lula manteve por decisão dele. Em abril desse ano, o governo Lula fez um decreto editando o decreto do Michel Temer e colocando mais áreas, mais setores nesse PPI. Eu já debati muito isso no meu vídeo sobre privatização de presídios. O mesmo decreto do governo Lula que colocou privatização de presídios, colocou presídios para serem privatizados via PPPs, colocou saúde, colocou educação, colocou saneamento, colocou segurança pública. Então o governo Lula aumentou as áreas
possíveis de fazer PPPs no âmbito do PPI, Programa de Parceria de Investimentos, criado pelo governo golpista do Michel Temer. Em seguida, o governo Lula montou as debêntures incentivadas de maneira renovada, um novo arranjo. Essas debêntures incentivadas, elas existem desde 2010, né? Só que o governo Lula 3 agora garantiu que elas vão pagar zero imposto. Zero imposto. Além de zero imposto, você tem garantia da União que se, por exemplo, vamos imaginar que eu sou governador de Pernambuco. Aí eu contrato uma PPP e chamo uma empresa privada para administrar um presídio ou uma escola aqui em Pernambuco. Aí o BNDES entra com aporte de capital e aí eu, governo do estado, vou ter que estar pagando a empresa privada pela prestação de serviço. Só que acontece que eu acabo não pagando isso. Se eu não pagar, a União, o governo federal, entra para garantir o pagamento, né? E o governo do estado fica devendo à União. Então, eu vou ter... Veja, eu não vou pagar imposto em cima do meu investimento em infraestrutura via debêntures incentivadas. O nome incentivada aqui diz respeito a um conjunto de políticas de incentivo fiscal e de incentivo institucional para chamar esse investimento privado via PPPs. Né? Então, assim, eu não vou pagar imposto, eu vou ter crédito do BNDES e se por acaso algum dos entes públicos da operação, seja a prefeitura, seja o governo do estado, não pagar a sua parte no contrato, a União assume a dívida. A União assume a dívida. Então, a empresa privada, ela não perde nada. Ou seja, qual é o grande objetivo do governo Lula? O governo Lula está anunciando uma tributação maior sobre fundos exclusivos e offshores, zerou a tributação para as debêntures incentivadas, dizendo para os grandes capitalistas, dizendo para a burguesia, olha, venha, pegue seu dinheiro, tire dos fundos exclusivos e tire das offshores e venha colocar nas debêntures incentivadas. Você vai pagar zero imposto, você vai ter garantias da União e você vai ter crédito do BNDES. Para quê? Para fazer PPP, parceria público-privada na saúde, na educação, na cultura, no lazer, no meio ambiente, na segurança pública, no sistema prisional. Ou seja, é uma política econômica para direcionar o capital que estava em offshores e fundos exclusivos para as debêntures incentivadas. É por isso que tem essa discussão no Congresso, com o apoio do governo Lula, de reduzir o imposto de resgate. Faz todo sentido, porque veja, se você está dizendo que, ó, bicho, eu quero tributar mais as offshores e os fundos exclusivos para que você migre para outro investimento. Para isso, eu vou facilitar a sua migração. Então, hoje, ao invés de você pagar 15% de imposto para migrar, para tirar seu dinheiro desse investimento e colocar em outro, você só vai pagar 6%. Então, veja, gente, chamar isso de justiça tributária é um absurdo. Pense bem numa coisa. Você que acompanha meu canal, você que acompanha nosso trabalho, você está vendo toda a discussão que a gente está fazendo contra a privatização de presídios. Não é isso? Você não está acompanhando? Você não viu o vídeo do canal? Bota na tela, Maxwell, sobre privatização de presídios? Pois bem, gente, essa é uma das medidas que compõe o arcabouço econômico e institucional que o governo Lula, comandando nessa política econômica pelo ministro Fernando Haddad, está montando para incentivar a privatização de presídios. Ou seja, a medida de tributação sobre offshore e fundos exclusivos não é para arrecadar mais dos mais ricos, para ter mais dinheiro para gastar em saúde e educação. É uma medida para direcionar esse capital, esses recursos, para saírem dos fundos exclusivos das offshores, irem para as debêntures incentivadas que compõem o arcabouço para incentivar PPP, parceria público-privada na saúde, na educação, em todo canto. Então, o que o governo Lula está fazendo? Ele está dizendo assim, ó, não basta só a gente fazer um arcabouço para incentivar a privatização, para incentivar a PPP, dando garantia da União e crédito do BNDES. É preciso fazer um mix de política econômica, um mix de mudanças tributárias para direcionar o capital privado
para esse projeto. Que projeto? O projeto de fortalecimento do PPI, o Programa de Parceria de Investimentos do Michel Temer. A prova disso é que, por exemplo, Pedro Paulo, um direitoso safado, aliado do Eduardo Paes, tem uma declaração dizendo que Arthur Lira está aprovando o projeto, dizendo que está tudo certo para ser aprovado. Gente, por que o Arthur Lira? Porque a direita no Congresso está apoiando o projeto. Aí quer dizer que, do nada, Arthur Lira, do nada, a direita no Congresso ficou a favor de justiça tributária, ficou a favor de tributar os mais ricos. É isso mesmo, é? É isso? Não, gente. É porque todo mundo entendeu, e se você não entendeu, é porque a mídia progressista não está cumprindo seu papel, é porque tem muito deputado de esquerda ou progressista mentindo. Ele já entendeu o que está em jogo, ó, você que é rico, você que é bilionário, você não vai perder nada. Você não vai perder nada. Você tem a oportunidade de sair com uma aplicação financeira que tinha 15% de imposto no momento do saque para ir para uma aplicação financeira tão segura ou até mais que título da dívida pública, com zero risco e que você vai pagar zero de imposto. Atenção, as debêntures incentivadas, você participar de PPP em presídio, em hospital, em UPA, em escola, em estrada, em porto, em aeroporto, em saneamento básico, em conservação de florestas, você vai pagar zero imposto, você vai ter garantia da União e você vai ter crédito do BNDES. É o negócio dos sonhos. Então, os bilionários não estão perdendo nada. Não estão sendo tributados na perspectiva de uma reforma tributária progressista. Não tem nenhuma justiça tributária. Aí você me pergunta, mas Júnior, se é isso, por que a mídia burguesa está criticando? Porque a mídia burguesa disputa eleitoralmente com o governo Lula. Do mesmo jeito que enquanto o FMI e o Banco Mundial elogiavam Bolsa Família, o PSDB, a Veja, a Folha de São Paulo, o Estadão atacava, é a disputa eleitoral. Então, do ponto de vista da disputa eleitoral, eles fazem um jogo de cena, o confronto, o enfrentamento e por aí vai. Mas podem pesquisar, gente. Vejam se a Fiesp está contra, vejam se a Firjan está contra, vejam se o Banco Bradesco está contra, vejam se o Itaú está contra, vejam se o BTG está contra, veja se a Febraban, a entidade que representa os bancos, está contra. Veja se o Valor Econômico está contra, se a Revista Exame está contra. Veja se o Centrão, a direita, realmente a direita organizada, que representa a burguesia, não um bolsonarista imbecil, a direita Centrão, que representa os grandes interesses da burguesia, está contra. Ninguém está contra, porque todo mundo entendeu o jogo. Não se trata de justiça tributária ou de aumentar o imposto para os bilionários, para os super ricos. Se trata de criar um mecanismo que vai direcionar capital, ao invés de fundos exclusivos e offshores, para as debêntures incentivadas para potencializar PPP, privatização na saúde, na educação, inclusive presídio. A pessoa de esquerda elogiar isso, ou ela é mentirosa, ou ela é canalha, ou ela está muito mal assessorada. Mas como eu não acredito em inocência na política, especialmente na política eleitoral, sim, as pessoas estão mentindo para você e estão enganando você. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.